Hoje, na nossa aula de História e Geografia, a gente vai falar sobre dois assuntos, tá bom? Ó, o primeiro é sobre o Dia do Soldado, que foi ontem, dia 25 de agosto, certo? Então, nós devemos homenagear, né, esses soldados que defendem, que protegem a nossa nação, não é mesmo? Então, aí, olha só, a tia não mandou nada no nosso kitzinho aí sobre o soldado. Eu já comecei falando na nossa aula do MID, lembram-se? Que é para cada um de vocês ter uma fotinha de um soldado. Aqui eu vou mostrar a minha foto do soldado, certo? Para quê? Aí vocês vão pegar o caderninho de vocês, fazer o cabeçalho e escrever Dia do Soldado, 25 de agosto, e colar o seu soldadinho aí, tá certo? O seu soldado. Não importa qual seja, tá bom? Você pode pegar um policial militar, você pode pegar deixa eu ver, um bombeiro, um das Forças Armadas, o que você encontrar, tá certo? Aí vai colar aí, que na nossa aula, quarta-feira, né? A gente vai falar sobre ele. Eu vou pedir para ver os caderninhos de vocês com a fotinha do soldado. Aí aqui eu colei também, ó, um soldado carregando a nossa bandeira, tá certo? Então é isso. Vamos homenagear o nosso soldado brasileiro, porque eles merecem, né, gente? Trabalham com muita força e garra, ok? Então vamos lá, que o Papai do Céu possa proteger a todos eles quando eles estiverem em missões em casa também, não é mesmo? E aí vai vir uma outra data também, que é 7 de setembro. Mas no nosso livrinho de história já acabou, né, meninos? Não é, crianças? Então nós vamos continuar com a história do 7 de setembro. Hoje eu dou início, certo? A história do 7 de setembro, que vocês pegaram aí, ó, no kit. Olha só. Estão vendo aqui, ó? Foi quem deu o grito de independência. Vamos descobrir, né, esse textinho aí. E depois a gente tem um questionáriozinho para responder, né? Vamos marcar X aí, tá certo? Ok? Então, em história, vamos pegando um textinho para a gente ler. Dia da Pátria, 7 de setembro. Vamos ler o que está escrito aí? Pegaram os seus textinhos? Então vamos. Dom Pedro I, ao chegar de Santos, encontrou nas proximidades do Riacho Ipiranga emissários do Rio de Janeiro que lhe traziam mensagens de Lisboa, certo? Lá de Portugal. Que traziam mensagens de Lisboa que exigiam seu imediato retorno a Portugal. Com as mensagens vinham também cartas de José Bonifácio e de Dona Leopoldina e do deputado Antônio Carlos, onde pediam a reação do príncipe, né? Olha, pediam que o príncipe, aí no caso o Dom Pedro, tivesse uma reação sobre as mensagens que lhe chegavam. Vamos continuar. Dom Pedro sentiu que era chegada a hora e no mesmo local, a 7 de setembro de 1822, às margens do Riacho Ipiranga, com o célebre, olha só, o célebre brado, né? Ele vai, brado quer dizer forte, grito. Vamos ver o que ele gritou aí, está em negrito. Diz assim: independência ou morte! Determinou o rompimento dos laços que prendiam o Brasil aos antigos colonizadores. Por isso, 7 de setembro
é dia de festa no Brasil. Viu só, gente? Por isso que ele gritou independência ou morte, para livrar o Brasil, né? Lá do Portugal. Então, vejam só. Depois nós temos o quê? A atividade sobre esse textinho aí, certo? Vamos lá? Vamos continuar. Marque com um X a resposta certa. A nossa pátria chama-se Estados Unidos? É Brasil ou Portugal? Qual é o nome da nossa pátria, meninas? Hein, crianças? Isso, então vocês marquem Brasil. Letra B. A independência do Brasil foi proclamada no dia 4 de março, 10 de junho ou 7 de setembro? Aí vocês vão marcar 7 de setembro. Quem proclamou a independência do Brasil foi Dom Pedro I, Pedro Álvares Cabral ou Dom Manuel? Olha, no nosso texto, logo no início diz, Dom Pedro I. Qual foi a frase que Dom Pedro exclamou ao proclamar a independência do Brasil? Ele gritou, independência ou morte? Viva a pátria ou todos pelo Brasil? Qual foi o brado que ele falou, gente? Então, vamos lá, descubram, independência ou morte? Muito bem. Aí, na nossa aulinha, isso foi na nossa aula de história, tá, gente? Então, vocês vão cortar essas duas folhinhas, a primeira do Dom Pedro, e colar no caderninho, e a segunda, tá certo? Colou no seu caderninho, que vamos dar continuidade a essa história sobre o 7 de setembro, que até chegar o dia 7 de setembro, nós vamos falar mais sobre a história do nosso Brasil, tá bom? Então, vamos continuar agora com a nossa aulinha de geografia. Então, peguem o seu caderninho na aula de geografia, vocês vão lembrar, sobre como é que fala? Aqui tem, os problemas ambientais na cidade e os problemas ambientais no campo. Lembram-se que no nosso livrinho de história, de geografia fala muito sobre isso? Então, e para vocês não esquecerem esse conteúdo, né, sobre os problemas ambientais, vocês vão fazer o quê? Só atrás de gravuras que representem, certo? Os problemas ambientais no campo e na cidade. Na cidade a gente pode ter o quê? Tia, eu não estou lembrada, tia. Olha, vai lá no seu livrinho, no livro de geografia, lá nas últimas páginas, né, que a gente já está terminando ele também. E aí você vai ver o tipo de gravura, tem o quê? Tem as fábricas que fizeram o esgoto diretamente caindo lá no rio, isso é. As queimadas que estão acontecendo nas cidades, né, assim, porque ficam as matas pertinho de algumas... na cidade tem algumas plantas, né, vamos dizer, alguma vegetação próxima a algumas casas, e com um clima muito quente, eles vão pegando fogo. Isso já é o quê? Isso aí já é um problema ambiental, né? Os rios poluídos, um problema ambiental, certo? E aí você procura as gravuras, separa os que são da cidade, as gravuras dos problemas ambientais da cidade e os do campo. Cortou tudinho, depois você vai colar aqui nas colunas corretas, Somente isso, você não vai falar nada, não vai escrever, gente. Então procura, capricha para encher de um lado e do outro, certo? Aqui no primeiro, problemas ambientais no campo, aí você cortou as figurinhas. Tia, eu posso imprimir na internet? Ué, pode. Se você tiver a figura preta e branca, conseguiu cortar de algum livro, e era preta e branca a gravura, então você dá um colorido na gravura, corta e cola aqui, tá certo?
Aí os problemas ambientais no campo e depois os problemas ambientais na cidade. Selecionou as figuras, vai separar as duas em colunas, certo? Tá bom? É só isso, viu? Tá fácil? Então, e eu vou perguntar se vocês aprenderam mesmo o que quer dizer problemas ambientais na cidade e no campo, ok? Então, já está dizendo ambientais é porque é do ambiente. Então, meus amores, a nossa aulinha hoje de História e Geografia, certo? Sobre isso, ok? Então, para vocês, um beijo no coração e até amanhã!